Olá pessoal, espero que estejam bem. Já deu para perceber tanto pela capa do vídeo quanto pelo próprio título que este é um vídeo diferente do habitual aqui do canal. Eu particularmente não sou muito afeito a estar compartilhando a minha vida pessoal, até porque não tem nada de muito interessante nela que valha a expectativa das pessoas. Mas também não sei nem a razão pela qual eu publico esse vídeo e ao mesmo tempo eu saiba, afinal tudo que dizia respeito a Flauber de alguma forma também a mim dizia respeito. Para quem não me conhece da minha intimidade, nós somos 8 irmãos e o nosso caçula, Flauber, era uma pessoa com síndrome de Down, ainda que não diagnosticada, mas certamente dentro do espectro autista. E a minha vida e na verdade a vida dos meus irmãos e meus pais foi em grande medida dedicada aos cuidados com Flauber, A diferença de idade entre Flauber e eu era de 5 anos, então eu ajudei a cuidar dele durante a minha vida quase toda. E aí no último dia 11 de outubro, que hoje faz exatamente um ano, ele faleceu, Vou contar um pouco da história, enfim, para ficar mais clara a razão desse vídeo. Vocês percebem pela minha idade e até pela minha formação anterior que eu sou um aluno, digamos assim, atípico considerando a faixa etária e o perfil dos alunos que cursam faculdade e a própria medicina. Eu já tenho 37 anos, entrei no curso de medicina aos 34, depois de já ter feito uma formação extensa, Eu fiz o curso de psicologia, graduação, licenciatura, depois eu fiz mestrado, depois fiz doutorado na área. E aí, por uma razão que eu já contei aqui em outro vídeo, vou deixar até aqui o card, cursar medicina. E a principal razão delas foi Flauber, Ele adoecia com certa frequência e sempre que era necessário levá-lo a um hospital, enfim, era necessário também mobilizar uma quantidade grande de pessoas porque ele era muito trabalhoso. E aí eu comecei a nutrir dentro de mim essa vontade de fazer medicina para que eu pudesse dar uma assistência melhor a Flauber, principalmente nesses momentos. Nunca tinha pensado em fazer medicina, sendo bem honesto. Eu acho que até pela condição de classe que eu tinha, a gente até nem se atreve a querer ocupar certos lugares que no meu imaginário deveriam ser ocupados por determinadas pessoas. Enfim, então não tive nem a vontade e não tinha até condições de tentar, enfim, na época, condições psicológicas, condições econômicas, enfim, de tentar cursar medicina. Mas aí decidi voltar para estudar o Enem, isso foi no ano de 2017 e nunca tinha feito Enem e entrei aí nessa batalha de 4, 5 anos tentando até ser aprovado. Então a razão principal, primicial eu diria, para fazer o curso de medicina era ajudar a cuidar de Flauber. E a nossa rotina, repito, era sempre balizada pelos cuidados com Flauber. Minha mãe foi a pessoa que mais cuidou dele e a mais necessária para que Flauber vivesse o quanto viveu, mas a gente estava sempre por perto, Então, na rotina de minhas irmãs, especialmente, mas de Fádia, que era a pessoa também, uma pessoa muito próxima e necessária a Flauber, e na minha a gente sempre tinha dentro do nosso cronograma diário, alguma atividade com Flauber. Eu costumava dar banho nele todos os dias, a gente passeava sempre que possível, quase todos os dias, depois que eu comecei a faculdade, a gente até mudou o horário dos nossos passeios com ele para 6h30, 7 horas da noite. Só que Flauber era uma pessoa que tinha muitas comorbidades, além das que eu mencionei. Ele era obeso, ele perdeu a visão em 2013, então os últimos 10 anos de sua vida, na verdade mais, Os últimos 12 anos, melhor dizendo, de sua vida, ele era completamente cego, então demandava ainda mais dos nossos cuidados, tinha problemas de apneia do sono, enfim, tinha muitos problemas.
e asma, que essa foi inclusive a razão que levou ao óbito, né? Ele tinha uma asma não controlada porque a adesão ao tratamento era muito ruim, a aplicação, né, das bombinhas, dos broncodilatadores, dos corticoides inalatórios era sempre com espaçador, que é um dispositivo que a gente usa para criança. E muitas vezes ele colocava a língua sem deixar que o fármaco chegasse até onde deveria chegar, que era nas vias aéreas inferiores. Então, sempre que ele tinha uma crise de asma, ele exacerbava muito e nos últimos anos quase sempre culminava com uma pneumonia. E assim foi até que o ano passado, né, ele apresentou uns 2 quadros de pneumonia durante o ano, e aí ele teve uma crise em setembro, exacerbou assim absurdamente, foi levado ao hospital, com uma taquipneia, um desconforto. Ele já estava, na verdade, com a síndrome do desconforto respiratório, né, angústia, a SARA, que a gente chama. Foi internado, precisou receber a intubação traqueal no mesmo dia, porque ele não aderia ao tratamento e ele estava numa angústia muito grande. E ficou por 11 dias na UTI até que veio, né, a falecer. E assim, foi um desastre emocional muito grande na nossa vida, porque, como eu disse, toda a nossa rotina era organizada em torno dele, né? Em torno dos cuidados, enfim. A gente fazia escalas para dormir aqui na casa de minha mãe, ajudando com ele, enfim, tudo dos nossos irmãos, assim, nossos pais, enfim, tudo da nossa família orbitava de alguma maneira, seja do ponto de vista dos cuidados, seja do ponto de vista dos afetos, em torno dele. E foi uma dor muito grande, inclusive o meu trabalho de luto, que eu considero, foi uma forma que eu encontrei de me derramar, né, ou derramar meus sentimentos, enfim, tudo aquilo que eu senti. Com a morte de Flávio, foi escrevendo um livro, não sei se dá para ver, escrevi este livro aqui, né, intitulado Flávio, o amor mais puro que a vida nos fez sentir. E como eu disse, foi de alguma maneira a minha válvula, a minha catarse, meu trabalho de luto em relação a isso. E a razão deste vídeo além de falar disso, de render uma homenagem a Flauber e deixar publicamente assim a minha gratidão por todos aqueles que de alguma maneira tentaram fazer Flauber feliz e cuidar dele e tornar a vida dele menos tormentosa, é que se a razão de eu entrar nesse curso depois de mais velho, de ter percorrido uma carreira acadêmica considerável e vivenciar, né, as dificuldades de não ter emprego, por exemplo, e precisar da ajuda das outras pessoas, e mesmo nessa idade, né, contar com a paciência de pessoas que contam comigo, digamos assim. Se a razão disso era Flauber, hoje, sendo bem honesto, eu não sei qual é a essência que me segura no curso. Racionalmente eu tenho muitos motivos para elencar para vocês aqui, mas a chama, o âmago que me sustenta lá, eu ainda não descobri. Vou continuando. Não sei se é fazer por outras pessoas o que eu não consegui, ou o que eu gostaria que fizessem por Flávio. Mas a verdade é que eu tô meio que num movimento inercial aí, seguindo o curso, me dedicando com responsabilidade, como sempre fiz. Mas assim, o motivo de permanecer, de querer conquistar, o principal, o mais verdadeiro, o mais tocante, está nublado para mim neste momento, né? Então, nesta data, né, simbólica de 1 ano da partida de Flauber, eu queria deixar esse registro para quem não me conhece intimamente, e que espero que cada um de vocês consiga encontrar essa motivação e sustentá-la até o final do curso. E desejo também que quem já passou por isso, ou certamente vai passar por isso em algum momento, também encontre energia, força,
enfim, naquilo que de alguma forma possa lhe fornecer um sentido para continuar, né? Se você é religioso, na sua religião, se você tem qualquer tipo de crença, qualquer tipo de energia, digamos assim, que possa lhe sustentar nesse momento, que você se apegue, que siga em frente, né? Apesar de tudo. Sempre que morre uma pessoa próxima, né? A sua vida precisa ser reinventada. Já faz um ano. É claro que aquela dor mais aguda vai sendo domada, digamos assim, mas ao mesmo tempo, e eu escrevi isso em algum momento aqui no livro, a gente fica triste, porque a cada dia, a cada semana, a cada mês ou cada ano que se passa, a gente se afasta mais, né, das memórias, das histórias que a gente criou junto àquele que a gente perdeu. Tudo bem? Então é isso. Se você tiver interesse, vou deixar aqui na descrição o PDF, claro que é gratuito, né? Do livro para você ler, enfim, quem tiver interesse. E no mais, desejo que vocês aproveitem cada momento com os seus e que siga, mesmo um sequelado, a despeito de toda dor, de todo obstáculo que a vida lhe apresentar. Tudo bem? Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.